Todas as culturas são iguais? Somos todos iguais, não há diferença nenhuma? Ou será que há diferenças? E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Olhar Internacional. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que de vez em quando é visto como algo polêmico, controverso, mas não precisa ser, né? E para isso, temos aqui com a gente hoje um convidado muitíssimo especial, o Dr. Davis Alves. Nesse vídeo de 11 minutos, né, 10 minutos vai ser para explicar todas essas credenciais acadêmicas que ele tem aqui, ó, e tem mais ainda que não coube na câmera, tá? Então, eu vou pedir então para o Davis se apresentar e explicar aí todas essas credenciais que você tem e muito mais, e vamos entrar nesse assunto controverso. Primeiro, Rafa, um prazer estar aqui com você, Rafa. Você que é um cara que eu admiro pra caramba, gente. Pra quem não sabe, esse cara aqui é fora da curva, o Rafael. Ele é um grande querido meu, fora da curva, uma inteligência altíssima. Mas eu sou profissional da área de tecnologia da informação, trabalho com segurança da informação. A minha formação, sou formado em redes de computadores, depois eu fiz pós-graduação em gestão de projetos de TI, com certificações PMP, coisas técnicas. Depois eu fiz extensão, depois eu fiz mestrado em administração, depois eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos. Que é onde a gente tem um PhD na área de administração com foco em TI, e também eu sou psicanalista, né? Sou psicanalista clínico, especializado em psicanálise forense, além de especialista em proteção de dados pessoais, é a famosa LGPD, deixar bem claro a sigla, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nossa, com isso eu vou até perguntar também no assunto, falando de diferenças culturais, será que é mais fácil de hackear o brasileiro, ou americano, ou europeu? Será que diferenças culturais acabam tendo um papel aí nessa facilidade que os golpistas têm em sacanear as pessoas? A gente pode falar disso também, né? Porque, o que não falta aí pra vocês são credenciais acadêmicas. Meu cara é um super doutor, meu Deus. Imagina. Vamos lá então. Cara, todas as culturas são iguais? Somos todos iguais, não há diferença nenhuma, ou será que há diferenças? Inclusive essa é nós temos até no jurídico, a gente tem uma frase, né, informal, que fala assim, né, somos todos iguais, mas alguns são mais iguais, né? Então, primeiro, a nível mundial, não somos todos iguais. Tanto eu tenho 1,80 m, você tem 1,70 m, não, quase, né? Quase igual. Somos quase iguais aí, a nível visual, a nível cultural, mas em específico, que é o que você me perguntou, para a parte de segurança da informação, né? Nós falamos de cyberataques. O jeito que acontece um ataque hacker, o jeito que acontece um ataque cibernético destinado a uma pessoa no Brasil é diferente do que acontece um ataque cibernético destinado para um europeu, para um americano, etc. Até porque existe, inclusive essa é uma das teorias científicas que nós temos mais consolidadas no momento, que é a chamada The Cultural Map. Inclusive recomendo aqui para todos. Eu vou colocar na tela, deixa eu até anotar aqui, ó, minuto 3 aqui, editor, coloca o mapa aí na tela. Perfeito. Chama-se um livro que eu recomendo, baseado numa teoria científica, né, publicado em Journals, The Cultural Map, da doutora Iri Meyer, tá? É um livro muito legal, num linguajar que não é científico, não é simples para todos entenderem, mas tem uma base científica por detrás. E divide os seres humanos as culturas em 4. Então imagina que existem culturas que são mais emotivas, culturas que são mais racionais. Comparado no outro, é um quadrante, com culturas que são mais contra-confronto e culturas que são mais pró-confronto. Então o que significa isso? Se eu pegar apenas na vertical, países que são mais, que a população é mais emotiva, e países que a cultura é mais racional, nós percebemos que vão ter situações onde, para eu ter um convívio social com outras pessoas, eu tenho que ser mais emotivo. E aí, Rafa, você tá bem? Vamos tomar uma cerveja comigo? Vamos fazer isso? E também eu posso ser mais nervoso? Não encosta em mim, faz isso. Ou seja, estou utilizando uma abordagem social mais emotiva. Outros países, a sociedade ela é mais racional. Vamos conversar sobre assuntos mais racionais, vamos conversar sobre como que está o clima, vamos conversar sobre, sei lá, qualquer assunto racional, não vamos apenas filosofar no subjetivo. Então, se eu pegar apenas essas duas métricas de comparação, um ataque cibernético onde países são mais
racionais, eu tenho que utilizar uma abordagem muito mais convincente, uma abordagem muito mais lógica. Se eu quero, por exemplo, fazer com que invadir o seu computador, que você me ceda uma informação, eu vou ter todo um construto, eu vou fazer você clicar, por exemplo, olha, está quase na hora de você sair do trabalho, olha, aqui tem um programa que vai te agilizar disso, pode clicar aqui, por favor, eu estou querendo te convencer utilizando uma argumentação lógica. Comparado com, se eu for utilizar a mesma abordagem para roubar uma informação sua, num país onde a população é muito mais emotiva, eu vou apelar para aspectos emotivos, olha, seu chefe vai brigar com você se você não clicar agora aqui. Sim. Tá entendendo? Eu estou apelando para uma coisa muito mais emotiva do que racional. E o Brasil, né, é classificado como um país muito mais emotivo. A nossa cultura brasileira é uma cultura muito mais emotiva do que uma cultura mais racional. E a gente pode perceber isso, né? Isso tem lado positivo e tem lado negativo, né? Por exemplo, comparado com níveis de outros países, quanto mais racional é uma cultura, mais suscetível à depressão, no geral, proporcionalmente, aquele país é. Por outro lado, um país muito mais emotivo está sujeito a outros problemas. Problemas de aumento de criminalidade, problemas de briga de rua, uma simples briga de rua. Você pisou no meu pé, ao invés de eu racionalizar e perguntar para você quais são os fatores que contribuíram para você pisar no meu pé. Uma pergunta problema científica, inclusive. Bem lógico. Né? Eu vou chegar e já vou querer te bater. Quem é você para pisar no meu pé? É o que você está querendo. Então, os ataques hackers, a abordagem de ataques cibernéticos, eles variam de país para país, de cultura para cultura. Se eu falar para você de ataques, por exemplo, para culturas mais emotivas, nós temos ataque de engenharia social, onde se aproveita da ingenuidade humana. Nós temos um ataque de phishing, que a gente chama na área de segurança, onde criar... Já viu isso, né? Não, eu já pensei em tantos exemplos aqui. Eu crio uma página clonada e faço você cair. Por outro lado, países mais racionais, os ataques hackers são mais elaborados, pensando mesmo que as pessoas têm que ter um construto lógico para poder cair naquele ataque. Tem como a gente citar exemplos aqui de países, por exemplo, um país mais racional, já penso logo na Alemanha. Emocional, Brasil. E talvez um pouco Itália, mas o Brasil mais, creio eu, né? Aí a gente vai colocar, se você for, por exemplo, comparar Itália com o Brasil, aí a gente vai para outra dimensão de comparação. Como eu falei no começo, nós temos 4 dimensões de comparação. Coloca o mapa aqui de novo. Legal colocar, é um quadrado, é um quadrante. Sim. Nós temos as dimensões, países que são racionais, emotivos, versus países que são mais racionais. Aí agora, isso é no quadrante da vertical, na vertical, na dimensão vertical. Agora nós temos também na horizontal, países que são mais contra confrontos e países que são mais pró-confronto. Então a Alemanha é mais pró-confronto. Né? A Alemanha é totalmente pró-confronto e racional. Calculista, ou seja, e é claro que a gente está falando isso, né? Isso aqui é uma base científica, não significa que os alemães não choram, que é todo mundo. Na ciência, a gente nunca fala, nós nunca somos totalitários na ciência, nunca a gente pode bater um martelo dizendo todo mundo é assim ou todo mundo. A gente nunca pode tipificar, mas a maioria, a cultura, e para formar uma cultura tem vários fatores históricos, genéticos, tem umas... vamos entrar nessa aí daqui a pouco, né? A alimentação, então tem todo um arcabouço que forma uma cultura. Inclusive, nós temos 8 dimensões para tipificar uma cultura. Mas a Alemanha, se a gente for comparar, por exemplo, a Alemanha, que está no quadrante muito mais racional e de confronto, talvez pode ser aquele país, eu estou usando a palavra talvez, tá? Pode, pra gente não tipificar, mas pode ser aquele país que talvez te mata na unha. Se eu não concordo com você, eu não vou ficar gritando, eu não concordo, vou brigar com você, não. Não concordo, eu vou bater de frente com você sem sair da linha, ou seja, pró-confronto e racional. Diferente de outros países que são pró-confronto, mas são emotivos. Eu tenho, por exemplo, Israel, Rússia, né? Espanha, Rússia, ou seja, eu vou gritar, porque eu sou emotivo. Eu vou gritar, eu vou bater na mesa, eu vou ficar pé da vida e eu vou bater de frente com você. Diferente de outros países que são emotivos, só que não são de confrontos, ou são racionais, mas não são de confrontos. Por exemplo, o Japão,
está no quadrante que é um país mais racional, só que não é de confronto. Sim. Tá? Comparar, de novo, não quer dizer que o Japão nunca... No geral, né? No geral, porque nós já tivemos guerras do Japão com outros países, já tivemos o Império Japonês que dominou também. E que por acaso estava unido com a Alemanha, que era totalmente pró-confronto. Não é verdade? Então, no geral, a cultura japonesa tende, quando não concorda com algo, talvez tende muito mais a não confrontar, mas racionalizar. O Brasil, que foi a sua colocação, o Brasil está quase no meio, mas está num quadrante. É classificado como um país mais emotivo e contra confronto, comparado com Itália, que é um país de confronto, né? E também os dois são emotivos. Inclusive, acho que a cultura italiana, o pessoal até... Eu nunca fui pra Itália, você pode falar muito mais do que eu sobre sim, isso, as mas... brigas de trânsito. É assim mesmo, né? Dizem que o pessoal, né, Rafa, utiliza, né, e grita, não sei o que lá. E isso demonstra que é uma cultura mais emotiva e talvez mais até de confronto um com o outro. Enquanto isso, o Brasil... quando não concorda com alguma coisa, o Brasil talvez tende a se calar. A população brasileira tende mais a se calar e não bater de frente. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Um país não ser muito de confronto, por exemplo, dificilmente entraria em guerras. Se você pegar os países que são mais contra confronto, que não são de confronto, eles evitam entrar em guerras com os seus vizinhos. Em contrapartida, os países que estão no quadrante de pró-confronto, eles já têm um histórico de guerra, Rússia, Israel, Espanha. A gente vê ali em cima, emotivo pró-confronto, temos Rússia e Israel ali. Rússia e Israel. E lá embaixo, né, racional pró-confronto, temos a Alemanha, né? Alemanha, nós temos Holanda, que acho que agora nem pode mais falar Holanda, acho que agora Países Baixos, né? Nós temos Países Baixos, nós temos Alemanha, nós temos Bélgica, esses são os países pró-confronto mais racionais. Sim, pô, que interessante, né? Deixar esse quadrante aí. Agora também, seria então para hackear, por exemplo, um brasileiro, o golpista, ele vai pensar na parte da emoção. Ou que eu vejo muitas vezes sendo usado, né, para homens. Cara, é muito fácil, você coloca lá uma mulher bonita, clique aqui para conversar comigo e o cara lá vai e clica e pronto. Assim, o golpe é o mais óbvio e ao mesmo tempo provavelmente o que mais funciona. E se você pegar até nesse exemplo que você falou, de uma mulher bonita, tudo, compara um... Emotivo, né? Sim, compara o comercial de cerveja. O comercial de cerveja, Rafa, no Brasil, o que ele mostra? Mostra praia, mostra gente pelada, mostra, olha, toma uma cerveja aqui, numa praia... Traz um apelo, tá? E nós temos base científica para isso, traz um apelo muito mais baixo da pirâmide de Maslow, por exemplo, que é um apelo muito mais que trata as necessidades básicas do ser humano, sexo, comida, então diversão. Então, a cerveja aqui no Brasil, para se vender um comercial de cerveja, ele traz um apelo emotivo. Então, olha só, toma cerveja que você vai estar com seus amigos, que você vai estar numa praia, num contexto sexual, num contexto isso, num contexto aquilo. Já o mesmo comercial de cerveja na Alemanha, ele fala o seguinte, olha, você chegou do seu trabalho cansado, está estressado, chame os seus amigos para assistir um filme e abra uma cerveja. Não precisou usar... pessoa pelada, não sei, pode usar a palavra bunda aqui? Não sei se pode usar a palavra... Acho que já usou, né? Já usou, aí. Não sei se pode usar. Eu tenho uma mais pesada para usar daqui a pouco, depois você... Então, lá, o apelo para vender a cerveja não precisou usar esse argumento. Mais racional, né? Não precisou mostrar gente pelada, não precisou usar isso. Mostrou o quê? Você está cansado, estressado, abra uma cerveja. Aqui no Brasil, quer se socializar, quer estar no meio da média, vai lá, abre uma cerveja. Ou seja, o mesmo produto, uma abordagem racional, o mesmo produto, uma abordagem mais emotiva. Tá, e aí que a gente vê diferenças culturais, né? E como, tanto para você vender um produto ou para sacanear alguém, você tem que apelar aí para essas diferenças culturais, né? A palavra pesada que eu ia usar aqui, a questão da Bud Light nos Estados Unidos, a cerveja, que tentou dar uma lacrada aí e acabou perderam muito dinheiro com isso, né? Foi ano passado, né? Foi recente isso. Recente, né? Não lembro quando, não lembro quando, mas acho que foi esse ano. 2023, enfim. Coloque nos comentários aí quando que foi, mas
Quem não ouviu falar, né, eles tentaram aí dar uma lacrada, não vou entrar em detalhes, porque acho que o YouTube não gosta de certas palavras, mas acabou que o tiro saiu pela culatra, né? E, cara, tem engenharia social nisso? Tem. Será? A engenharia social pode aproveitar a cultura. O que é a engenharia social? A engenharia social é a arte de enganar, é se aproveitar da ingenuidade humana para fazer com que as pessoas produzam um comportamento talvez involuntário. E esse comportamento pode ser falado, pode ser feito. Então, isso é engenharia. Tem até um filme, né? Se quiser recomendar pro pessoal aí, chamado A Arte de Enganar. Tem um filme muito legal no Brasil, para quem gosta de engenharia social, chamado Vips, que traz lá a história do Marcelo Nascimento, que ele se passou pelo dono de uma companhia aérea famosa aqui no Brasil e por aí vai. É um filme, fica aí a dica para quem quiser, um filme chamado Vips, fala bastante sobre engenharia social, né? Então, a engenharia social, a arte de enganar, também pode ser utilizada de acordo com a cultura. Por exemplo, se você for enganar uma pessoa no Brasil, eu tenho que utilizar, como eu já falei, uma abordagem muito mais emotiva. Enquanto se eu for enganar uma pessoa, e não quer dizer que temos que enganar, tá? Temos até a parte ética da ciência, na psicanálise nós temos a parte ética, só para deixar claro para ninguém pensar que a gente tá querendo que enganar. É o que os golpistas fazem. Mas o que os golpistas fazem, no Brasil se utiliza uma abordagem muito mais emotiva. E lembrando que utilizar uma abordagem emotiva pode ser vender terreno no céu. Olha, você vai ficar rico da noite pro dia. Vem aqui, então, você tá passando por dificuldades financeiras, eu sei. Olha, eu sei da sua vida. Olha, eu sei que você precisa disso. Enriqueça em 24 horas. Isso não é novo. Lembrando que essas abordagens que muitos pseudos coachings utilizam, lembrando que nós temos no coaching inclusive é uma abordagem muito legal, que pode ser usado para o bem, ajuda muitas pessoas, vamos deixar isso sempre claro, tá? Mas assim como em todas as profissões, tem os do bem e tem os do mal. Sempre, a dualidade. Então, tem muitas pessoas que utilizam técnicas de coaching que fala pra massa ao ponto de querer enganar. E muitos deles fazem sucesso no Brasil, porque, de repente, faz um apelo mais emotivo, é mais fácil de você enganar a massa se você utilizar um apelo muito mais emotivo. E aqui, posso recomendar mais um livro? Manda aí. Existe um livro, até um dos clássicos que nós temos, é chamada Psicologia das Massas e Análise do Ego, do começo do século XX, Dr. Sigmund Freud, que fala justamente de tudo que as pessoas utilizam hoje, de gatilhos mentais, né? Tá na moda hoje falarmos de gatilhos mentais. O que é utilizado nos gatilhos mentais já se falava lá atrás em psicanálise, na psicologia das massas, identificação, negação, entre outros. Então, se eu for utilizar uma venda numa cultura, a inteligência, a engenharia social numa abordagem mais emotiva, eu vou utilizar de gatilhos mentais, como por exemplo, a identificação. Olha, eu sei, já passei onde você estava, sei também que você está aqui precisando de dinheiro, sei que você está aqui, sei toda a sua história, já passei por onde você estava, só que eu fiz algo que me tirou da negatividade, me tirou lá do fundo do poço, e esse segredo são 10 passos que eu vou passar para vocês. Aí começam os gurus. Sim. Então, isso é uma abordagem que pode ser utilizado na engenharia social, trabalhando com feeling, trabalhando com a emoção das pessoas, diferente da engenharia social em um país mais racional, onde eu precisaria provar para a população não apenas o que eu estou falando, mas eu precisaria provar, gente, está aqui os meus números, os meus resultados através de evidências, e está aqui onde eu cheguei. Eu estou dando evidências para sustentar aquilo que eu estou falando. Então, num país aí, e aí depois a gente pode entrar até no detalhe, mas isso está muito relacionado com o nível educacional de um país. Se um país a cultura pode ser mais racional, países que são mais racionais, o nível educacional estudantil, por exemplo, são países onde as pessoas estudaram mais em todos os níveis, tanto no nível de ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, ensino profissionalizante, pós-graduação, ensino superior, mestrado e doutorado. Uau, vídeo ficando longo ainda, mas tem duas perguntas, né, que eu queria fazer. Uma delas é sobre a questão genética, né? O que, claro, você tem a genética, a epigenética, a gente estava falando sobre isso, né? O que em inglês seria nature e nurture, né? Que é a tendência com a qual você nasce, né? O que você herda, a sua natureza e também a sua criação. E os dois combinados, você tem um indivíduo, vários indivíduos, você tem uma cultura.
E aí eu pergunto, qual o papel genético? Assim, o quanto que a gente pode atribuir a genética do indivíduo, assim, o mau comportamento dele, se é um psicopata ou não, se é uma pessoa boa ou não, quanto disso é genético e quanto disso é ambiente? Excelente pergunta. No começo do século XX, acreditávamos, na verdade lá no final do século até XIX, em 1800 por aí, acreditavam que o ser humano era 100% genético. Não, nós não somos 100% genéticos, tá? É um mito, é uma falácia falar que a genética impacta tudo, só que ela tem um impacto sim, do mesmo jeito que existe lá o azinho, o azão, a probabilidade lá que a gente aprende lá na escola, a análise de cromossomos, né? O ser humano, ele é genético, e a média que nós temos, tá? Nada é exato, mas entre 20% e 30% nós temos a genética, só que também nós temos a epigenética. O que é a epigenética? Fatores ambientais e culturais que podem impactar na personalidade daquela pessoa. Por exemplo, a ciência já mapeou o gene da liderança. Nós temos, por exemplo, o SNP, que é a combinação de cromossomos. Nós temos o SNP RS4950. O SNP RS4950 é um dos principais fatores que pode influenciar uma pessoa de ser líder. Então tem pessoas que já nascem com essa combinação desse SNP. Inclusive eu recomendo mais um artigo para vocês científicos chamado Burn to Lead, tá? E aí você faz lá pesquisa baseado no SNP RS4950. A ciência já mapeou qual é o gene que colabora para a liderança. E a gente percebe isso naquelas criancinhas que estão brincando, né? Você percebe que tem 5 crianças e aí uma acaba se destacando mais. Então, nós já percebemos que geneticamente essa criança, ela pode estar aí, ter talvez esse gene da liderança ativo. Não quer dizer que comparado que a outra criança que não tem esse gene, que ela não pode ser líder, porque nós temos 70% de fatores ambientais epigenéticos. Mas isso é muito bom para deixar claro, nós não somos nem predestinados geneticamente e nem também o ambiente. Existe uma combinação dos dois fatores, que é a chamada genética com a epigenética. Bom, então, como você disse, né, não é que você está destinado a ter uma certa personalidade, o que existe é uma combinação de fatores, né? E isso afeta o indivíduo, um grupo de indivíduos, você tem uma cultura aí, e aí que vem as nossas diferenças, né? Ou seja, nós somos diferentes, né? Somos diferentes visualmente, somos diferentes na forma de pensar, que pode aí ficar para um outro vídeo aí, ou talvez uma... Eu até pensando em já deixar aí um gancho aí para outro vídeo, onde eu te perguntar aí mais um pouco sobre isso, sobre por que países racionais aderem tanto à cultura woke, né? Eu poderia te perguntar em outro vídeo, né? Seria interessante, que esse aqui já está ficando longo. Então, a gente pode até entrar nas palavras de encerramento, né? Vou deixar essa parte aí para você. Então, doutor, quais são aí as palavras aí pra gente encerrar? Assim, uma nota um pouco mais positiva. Sim, nós somos diferentes, porém a gente não tem que brigar, a gente não tem que criar guerra, a gente pode trabalhar com as nossas diferenças, né, e aprender com elas. Isso mesmo, a palavra na verdade, Rafa, é colaboração. O que seria do branco se todos gostassem só do preto? O que seria do verde se todos gostassem do amarelo? A palavra que eu acho é colaboração. Sim, somos diferentes, só que nós podemos observar essas diferenças, tá? Para somar. Então, se de repente você é mais alto que eu posso pedir para você pegar uma coisa para mim que está no andar de cima, que está, na verdade, na parte de cima do armário que eu não alcanço, se tiver essa colaboração. E só que para poder chegar num construto desse, numa argumentação dessa, é necessário que as ideias batam, é necessário que as ideias se complementam, que exista uma conversa racional. E aí vem a palavra que eu mais gosto, Rafa, é a bandeira que eu levanto. Como que nós podemos somar essas diferenças? Resposta através da educação. Então, mais importante do que verde versus amarelo, preto versus brancos, o pessoal de cima versus o pessoal de direita, versus o pessoal de baixo, na verdade,
é você todos terem um bom nível educacional, e é claro que não é fácil, né, todos aí terem, é porque envolvem diversos outros fatores, todos aí buscarem o conhecimento, a educação, mas o que pode fazer com que observamos essas diferenças para somar é uma palavra: educação. E mais uma: educação e conhecimento. Só que eu vou colocar mais uma terceira: educação e conhecimento factível, nada de subjetividade. Conhecimento científico, conhecimento nada baseado em achismo. E Rafa, nós poderíamos já eliminar grandes partes das discussões que nós temos em diversas sociedades se as pessoas fossem um pouco mais Tomé. Sabe o que é ser Tomé? Ver para crer? Ver para quê? Ou seja, eu não vou acreditar naquilo que me falam. Deixa eu ir lá e verificar, peço evidências. Se você está me afirmando uma coisa, se você está me trazendo uma informação, deixa eu verificar, deixa eu te pedir evidências antes de acreditar em qualquer coisa que falam. Então, o encerramento final: somos diferentes, sim, só que nós podemos usar essas diferenças para somar, se a sociedade tiver um bom conhecimento, e o bom conhecimento deve ser baseado em evidências. Essa é a base do conhecimento científico. Muito obrigado, muito obrigado. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, você tem aqui um canal no YouTube, um Instagram que você pode divulgar aí pra galera? Claro, imagina. É um prazer estar aqui com você, com todos aí, né? Porque isso aqui é um assunto até que bem pesado, nós estamos simplificando, mas pode ir lá me procurar, gente, é um prazer. Eu sou o professor Davis Alves, sou professor nas universidades, sou professor aqui no Brasil, sou professor nos Estados Unidos também. E a bandeira que eu levanto é essa parte tecnológica e o conhecimento científico. É só procurar @DavisAlvesPhD lá no Instagram, no YouTube. Não estou que nem você, né? Não sou de... A gente faz uma série de outras coisas também, mas pode me procurar no LinkedIn também, Davis Alves PhD, lá no Instagram, e vai ser no Facebook também. Vai ser um prazer estar colaborando aí com todos, quem gostar aí desse nível de conhecimento científico. Mas eu falo que o conhecimento, ele é uma coisa, Rafa. Conhecimento é assim: toda vez que mordemos uma maçã do conhecimento, somos expulsos de algum paraíso. O conhecimento, ele pode ser uma arma. Nem todos estão preparados aí realmente para o conhecimento aí avançado. Existem pessoas que precisam ficar com o cabresco, porque senão se desviam, né? Senão perdem aí. Mas quem quiser aí o dom, quem tem o dom do conhecimento, né? Eu recomendo aí buscar sim, e pode contar comigo. Aí imagina, né? Ninguém sabe tudo. Sempre a gente está aprendendo cada vez mais e mais. Mas somos aí um amante do conhecimento, assim como você, com conhecimento internacional aí, porque eu repito aquilo que eu falei no começo. Gente, esse Rafa aqui, ele é fora da curva. Obrigado, Rafa. Não, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Vou deixar aqui um vídeo relacionado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.